Festas e Eventos TV é um oferecimento de Spazio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha 743, Jardim dos Estados, 3028-3486. Maria Adelaide está à frente do conceituado Buffet Iotê, que foi fundado em maio de 1999 por Maria Adelaide e seu sócio Gilberto Pettinari, que identificaram o local como um espaço que poderia se tornar o que é hoje, um buffet de referência e sucesso. Maria Adelaide é um exemplo de mulher determinada, guerreira e solidária às causas sociais. Olá, você está no interview do programa Festas e Eventos TV. Eu estou recebendo hoje aqui a empresária Maria Adelaide Noronha. É um prazer recebê-la aqui, Adelaide. Igualmente, José. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida profissional, sobre o que você mais sabe fazer de bem, que é fazer festas, eventos e coisas boas para as pessoas. Há quanto tempo nesse mercado? Eu estou nesse mercado há 33 anos. 33 anos. Então a gente pode dizer que tudo começou lá no Hotel Campo Grande? Exatamente. Me conta um pouco como é que era, como é que surgiu tudo isso. Na época, meu pai administrava o hotel, né? E veio a necessidade de dar uma renovada e meu marido, formado em administração, ele chamou o casal para administrar. E lógico, meu marido com todo conhecimento de administração, eu fui para o conhecimento que eu também tinha, que é a área de alimentos e bebidas. Então, desde lá, eu já fui focada para esse setor. Na época, nós utilizávamos muito esse nome alimentos e bebidas, hoje, na moda, na gastronomia, né? Mudou para gastronomia. Mas então, desde o princípio profissional, eu atuei na área de gastronomia. Olha que interessante, né? Você falou assim, precisávamos dar uma renovada. Isso há 33 anos atrás, é uma palavra que a gente volta a falar sempre. Precisamos renovar, precisamos recriar, precisamos mudar. Quer dizer, então... Crescer... A gente vem sempre renovando. Eu lembro das feijoadas no sábado, era super famosa, deliciosa, era bom demais. Você lembra disso? Fui eu que implantei aquela feijoada com as panelas e tal. Até então era sucesso. Aquela ideia da feijoada na cumbuquinha, servido na mesa, né? E como nós implantamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não só o sindicato de hotéis, como a associação, foram fundados através do meu pai, e com a nossa assessoria, eu fazia muitas viagens com ele, principalmente... Você teve uma escola, então, né? Tive uma escola privilegiada. Na prática, privilegiada. Um professor excelente. E por essa relação que nós tínhamos nos outros hotéis, nos grandes hotéis, as multinacionais entrando no país, eu comecei a abranger esse meu relacionamento e conhecimento na área de gastronomia. E conhecer gente também. Isso é importante. Né? Porque imagina as pessoas que vêm se hospedar, as pessoas da cidade, cada vez conhecendo mais gente e fazendo know-how ali da gastronomia. Não era gastronomia, era alimentos e... bebidas, A e B. A e B? A e B, até hoje se utiliza muito. Mas é mais chique como A e B, mas a gastronomia está na moda, está em alta, né? E aí surgiu, nesse caminhar, né, desse aprendizado que você teve, surgiu a ideia de fazer um empreendimento já maior e mais específico. Como é que foi isso? Na época, por eu ser uma cidadã campograndense, apaixonada pela cidade, apaixonada pelo nosso estado, sempre com uma participação bem efetiva mesmo no crescimento, o interesse próprio como cidadã, né? Na época da inauguração do Parque das Nações Indígenas, os meus olhos voltaram para aquele lugar. Mas você já era visionária, porque ali era no meio de um mato danado, não era? É verdade, o Antônio Maria Coelho não tinha nem asfalto na época. E na época eu vi aquele lugar e falei, nossa, que lugar lindo, tão bem localizado, né? Mas o governo tinha lá os seus planos, tinha um marco ali do lado, eles tinham outros projetos ali para aquela região, acho que era um projeto mais com característica de restaurante. Mas o parque começou a funcionar e aquele lugar não tinha uma função específica, até que o governo do estado da época teve essa ideia de fazer ali uma exploração, um serviço terceirizado, um sistema de arrendamento, né?
e eles tiveram a ideia da licitação. Como eu já prestava serviço para o governo do estado desde aquela época, logo que teve a ideia da licitação, eu fui a primeira a comprar a pasta e participar, porque eu enxergava ali um local onde eu poderia... Lugar aqui é especial para eu poder usar todas as coisas que eu sei. Onde eu poderia especializar nessa área, né? E como é que foi esse caminhar? Como é que foi a implantação disso? Porque eu imagino, se hoje o pessoal reclama de falta de mão de obra capacitada, como é que era naquela época? Eu acho que em toda época a gente vive aquele momento, né? Então, naquela época era uma coisa mais... muito simples, as pessoas valorizavam mais o seu dom. Nossa, eu gosto de cozinhar na época, né? Eu gosto da culinária. Foi uma coisa maravilhosa, foi um evento assim inesquecível. Mas eu não tinha o profissional que tinha hoje, a faculdade de gastronomia, né? Esse acesso nós tínhamos à França, o Le Cordon Bleu, era uma coisa assim, na época até inacessível. Então, o que nós fazíamos? Nós fazíamos uma identificação de talento natural das pessoas, né? E com esse talento das pessoas e esse conhecimento que a gente vai adquirindo nessas viagens, nas viagens que eu fazia, das tendências que vinham acontecendo, eu aliava essas duas coisas com criatividade e daí foi surgindo... E foi criando... esse restaurante, na época, nós ganhamos como restaurante, mas eu já tinha... as pessoas já me conheciam na realização de eventos. Também para isso, né? Não só... A ideia do restaurante era voltado com a característica do estado e tal. Mas, como você mesmo disse, por estar um pouco longe do centro da cidade... Não tinha um fluxo, né? Ele, como restaurante, ele acabava não sendo tão frequentado. Mas as pessoas que frequentavam eram apaixonados pelo lugar e falavam, ora, você que sabe fazer, por que você não faz a minha festa, o meu aniversário? E a partir daí ele foi se mostrando apto, o local, o ambiente. Foi se moldando para... Foi se moldando, eu já tinha o conhecimento em realização de eventos, né? Com um espaço lindo daquele, veio de encontro os interesses dos nossos clientes e a partir daí nós fomos desenvolvendo. A partir daí surgiu o IoTede, que ela vai falar logo após o intervalo por que ela escolheu esse nome. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel. A grande estrela é você. 3304-1414. Outro nosso intervalo está no interview do programa Festas e Eventos TV. Eu converso com Maria Adelaide Noronha, empresária, proprietária do Buffet IoTede. É Buffet IoTede ou é IoTede Buffet? IoTede Buffet. IoTede Buffet. Por que você escolheu esse nome? Inicialmente é um nome fantasia, né? Então, por isso, Buffet IoTede. E o IoTede, ele significa estrela na língua Cadiuel. Por que na língua Cadiuel de uma nação indígena? Porque o parque, ele é subdividido por nações indígenas, por isso o nome Parque das Nações Indígenas. E o local que o IoTede se encontra está na nação Cadiuel. Legal, não sabia. Por isso eu busquei, na época nós buscamos o cacique da tribo Cadiuel, da nação Cadiuel, e ele foi nos dando assessoria de palavras que tivesse alguma coisa a ver. Isso foi você que procurou ou você pegou uma agência para ver isso? Foi com a agência, nossa... foi muito gostoso com o Naban na época. Ele desenvolveu. O Naban que desenvolveu toda a parte da comunicação visual, tudo, desde a toalha personalizada, ele se preocupou com isso, o convite, ele tinha toda uma característica, né, com a proposta. E a estrela brilhou, então? E a estrela brilhou. Na época, por ser uma assessoria de um cacique, né, com várias palavras... nós precisávamos nos preocupar como que ela ia soar para as pessoas e marcar, dela. Né? Eu me lembro assim que comida gostosa era Godiguelade. Eu falava assim, como eu vou botar o nome de Godiguelade, né? Porque eu queria alguma coisa ligada a algum alimento, alguma coisa assim. Mas o Estrela, na época, todos os candidatos a governo do estado, todos utilizavam o Estrela. Aliás, a nossa bandeira... Tem o símbolo da estrela. A nossa bandeira tem... Tem a estrela. Na época era o Pedro Ocean, aí logo depois teve a campanha Zé Cabacho, e todos eles usavam estrela. Não, vamos homenagear todos os candidatos.
E veio essa ideia de estrela, porque a estrela ela brilha. Eles têm uma lenda na nação Cadioel que tinha essa estrela, cuidava das crianças e ela iluminava o caminho. Quer dizer, tinha toda uma lenda uma simbologia. Uma simbologia, né? Então, e foi o nome que a princípio, Iotede, o que é isso? Que poderia soar estranho, mas depois ficou um nome bacana. Ficou um nome bacana. Muitos anos depois, eu descobri que Iotede, ele pode ser soado de duas formas. Ou Iotede, fechando o E, ou Iotede. Que todas as vezes Algumas que eu falava pessoas as pessoas falam Iotede. E eu corrigia, não, é Iotede. Eu sempre falei Iotede e corrijo as pessoas que falam Iotede. Tá, agora eu não vou corrigir mais. Pode-se usar os dois. Qual a diferença? O Iotede, todo homem da nação Cadioel, usa o E fechado. Ele não faz nada, não faz O, não faz E. Olha aí. Ele fala tudo com O, E, né? E as mulheres falam com tudo aberto. Então, Iotede pelos homens e Iotede pelas mulheres. Então, quando você for fazer festa para os homens, é Iotede. Para as mulheres, Iotede. Já fica tudo em casa. Adelaide, então vamos falar da concepção do Iotede de hoje. Ou do Iotede, né? Como queira. Mas logo após o intervalo.